Fala pessoal, boa tarde. Tão confortáveis? Acho que é o festival mais confortável que eu vi de assistir qualquer tipo de coisa, né? Aí dos pallets, de boa, reclinado, sem aquelas cadeirinhas de plástico meio bosta, né? Que você fica e tal. Tá confortável ou não? Não reflete o que eu estou falando. Beleza. Para quem quiser ficar mais perto, quiser participar da conversa, pode sentar aqui na areia, pode ficar mais perto. A gente não morde, não tem palco. A gente é ser humano igual vocês, a gente tem emoção, a gente se solidariza das mesmas, acho que, questões que vocês que estão aqui. Todo mundo acho que está na mesma vibe aqui. Eu vou mediar, tá, esse encontro, só de pessoas queridas aqui. O nosso tema hoje é sobre economia circular e economia regenerativa. Mas vocês vão ver que a conversa vai bem longe, a gente vai falar sobre coisas, sobre aquilo que importa realmente na vida. O que seria isso? Né? Seria essa integração entre o tudo e o todo. Seria sobre a gente aprender a viver uma vida integrada, uma vida de verdade, uma vida com mais amor e menos medo. Então, muito prazer, eu sou o Renato, eu vou estar mediando esse painel. Aqui à minha direita tem a minha esposa, a Nádia Tomás, doutora Nádia Tomás, médica ayurvédica, terapeuta ayurvédica e cofundadora do Melhor Org do Mundo. Aqui à minha esquerda tem o Max Petrucci, ele é cofundador da Mata, que é uma empresa que está fornecendo uns superfoods para a regeneração da floresta amazônica. E ali na ponta tem a Carol Pitin, fundadora da Mataria Lab, especialista em todo tipo de consultoria e administração para transformar as empresas para um modelo mais circular e regenerativo. Muito bom. E boa noite, não, boa tarde. E este que vos fala é o Renato Stefani, cofundador do Melhor Org do Mundo, engenheiro mecatrônico, especialista em tecnologias exponenciais pela Singularity University, escritor, autor, mentor de desenvolvimento pessoal, enfim, um homem maravilhoso, que é meu marido. Puxa saco. Puxa saco, vamos lá. Pode dar um disclaimer Claro, aqui, claro. né? Casal e casal, tá? Então, tá bom? Só para... Vamos lá. Isso ajuda, inclusive, na dinâmica do negócio. Então, para começar, eu queria jogar a bola para a Carol, que acho que de todos nós é a que mais tem afinidade com o tema, consegue trazer o tema de uma forma muito real, muito positiva, tanto no modo como ela leva o estilo de vida dela, inclusive no trabalho dela, que é muito interessante. Eu convido todos a conhecer o trabalho da Carol. Carol, começa falando para a gente sobre o que é a definição de uma economia circular, uma economia regenerativa, porque tem esses nomes que estão tão bonitos, qual que é o hype por trás disso, qual que é a realidade por trás disso. Vamos começar falando sobre isso. Alô. Oi, pessoal. Prazerzão estar aqui com vocês e com vocês. Bom, eu sou fundadora da Mataria Lab, como o Rê comentou, e estou no dia a dia ajudando pessoas e empresas a se transformarem, de alguma forma, arrumando a uma economia mais sustentável, mais regenerativa e trazendo um desafio de a gente ter um modelo mental circular, de pensar. Nosso jeito de pensar de uma maneira circular. E aí já vou respondendo o que é economia circular, com um olhar já regenerativo. Então, uma provocação da gente ver de onde vêm as coisas, para onde elas vão, literalmente, e acompanhar esse trajeto, esse caminho. Se a gente fizer esse exercício de onde vem para onde vai, e a gente literalmente acompanhar o trajeto, a gente vai entender que perguntas a gente tem que fazer para saber o que a gente está comprando. E quando eu falo que está comprando, são escolhas do dia a dia, tanto nossa, de gôndola, de comprar mesmo, a gente comprar, como a indústria comprar, né? Ou seja, esse vai e vem de commodities e coisas que são o quê? Recursos que vêm da onde? Do planeta Terra. E eu falo que toda atividade vai gerar um impacto. Nossa existência gera um impacto, né? Então, tudo que a gente come, embala, decora, veste, constrói, tudo vem do planeta Terra e tudo vai gerar um impacto por si só, né? Então, a gente entendendo isso já é um bom começo. E
essa história da circularidade é um nome bem interessante que, para a gente estava até trocando essa ideia antes de chegar aqui, que é tudo um fluxo. Né? A natureza faz tudo de uma forma bem cíclica. Né? A natureza tem esse fluxo. E se a gente biomimetizar a natureza, né? Olhar a gestão da natureza, como que ela age, como que ela decide, na natureza nada se cria, tudo se transforma. É literal isso. Não tem desperdício. Isso é super literal. E é abundante. Então, indo para a prática, o que é isso? Dinheiro, matéria, energia, não vai desperdiçar. Então, se a gente olhar que tudo... Se a gente não usasse a palavra desperdício, excedente, sobra, resíduo, lixo, a gente nem fala. Mas se a gente tirar essas palavras e simplesmente olhar como coproduto, né, como as coisas com função eterna, esse é o trick, esse que é o sinal dessa economia circular, e aí sim ela vai se tornar regenerativa. Porque a gente vai dar valor às coisas que vieram do planeta Terra, que foram extraídas de alguma forma, seja os minérios, seja as plantas, seja as embalagens, os alimentos, o petróleo, seja o que for que a gente tirar da natureza para virar as ferramentas que a gente usa no dia a dia. A gente vai dar valor para essa extração, portanto, isso vai permanecer e vai permanecer num fluxo super positivo e super regenerativo. Então, para não me estender muito, porque a gente vai conversar sobre tudo isso, essa é o recado principal, assim, da gente usar as commodities que vêm do planeta Terra de uma forma inteligente e com amor, dando valor. Né? Então, dar valor aqui é esse respeito. Da onde vêm as coisas, a origem e a maneira que a gente usa para as coisas serem fluídas e a água ir para outro fluxo, a energia ser utilizada. Então, é o cavaco de madeira de um lugar que vai... bagaço de cana-de-açúcar que vai gerar energia não sei aonde. É a água que estava num processo que vai ser plugada num outro processo, vai ter ciclo fechado de fábrica, é resíduo têxtil que vai virar um outro têxtil, é o plástico que vai virar outro plástico, é o metal que vai virar outro metal, e por aí vai. Então, isso é dar valor, é ter respeito, né? Tanto de onde vem, como aonde vai sempre ir, que essa é a ideia. E esse é um modelo que eu acredito que é já, por si só, regenerativo, só que vem da nossa cabeça. Né? E é Carol, a gente que tem que... vamos dar um exemplo bem prático que eu achei muito massa quando você deu o exemplo ontem desse último cliente do escritório de arquitetura, de como você está fazendo, inclusive, para os resíduos da obra. Conta para o pessoal, acho que é muito legal para eles entenderem na prática como isso acontece para um projeto seu. Então assim, sei lá, o cimento que vira agregado, que pode se unir com as pedras e as cerâmicas e que vai virar um piso, um revestimento. Só que isso é super possível. A gente já fez isso em diversas formas. Eu já usei filtro de água, que tem carvão e algumas pedras, para filtrar a água, né? Que foi para um outro processo e vai virar asfalto. Então, assim, tecido que vira feltro e cobertor. E o que eu acho que o Rê gostou do que a gente conversou foi que, além disso, que é daí que é o chance da regeneração, que aí é a empresa pensando institucionalmente, não é só aquele projeto pontual, né? Então, aquele escritório que eu estava conversando com ele, que a gente está fazendo um projeto e tal... A gente está pensando em projetos sociais. Então, quem que vai estar atrelado a essas... Antes de ir para uma caçamba. Nem vai para a caçamba. Porque é subproduto, lembra? Não é resíduo, sacou? Enfim, então... Eu vou te lembrar de uma frase que você me ensinou, que o lixo é um erro de design. Pois é, então essa frase... o cara lá em cima é um bom designer, certo? Porque Exato. A natureza não sabe o que é lixo. Exato. Essa frase, o lixo é um erro de design, muita gente está falando já faz um tempo, que vem de um cara que chama Michael Baugart. Esse cara, ele é CEO, fundador, não sei se ele ainda é CEO, de uma empresa que chama Cradle to Cradle. Cradle to Cradle é do berço ao berço. E do berço a berço significa que nasceu um produto, uma matéria-prima, e ela vai voltar
para o nascimento, de novo, de um outro lugar. Então, quando ele fala o lixo é um erro de design, é que, assim, nós todos somos designers. Por quê? Porque design é desígnio. Design, a palavra design é tipo planejamento, intenção. Então, se nós, como designers de um projeto, de um empreendimento, de uma empresa, de um desenho, de um produto e tudo, se a gente desenhar direitinho, desenhar no sentido de pensar, planejar. Exemplo do escritório de arquitetura. Ele está desenhando uma casa, um edifício, sei lá, né, uma edificação. Mas, na verdade, ele também está desenhando um processo, um planejamento para aquilo ir. Então, quem vão ser as collabs do projeto? Que entidade, que instituição que vai estar parceira daquele escritório de arquitetura para fazer rodar os resíduos, na verdade, subprodutos de obra, para chegar num outro lugar, que alguém vai fazer um produto, né? Então, é desenho de processo. Por isso que eu falei, na verdade, é o nosso modelo mental circular, né, que vai... E adorei o que você falou, porque a partir do modelo mental a gente consegue aplicar essa essência, essa integração de quem somos, de que somos todos partes do mesmo universo, somos todos um só ser, para tudo que a gente faz, para o nosso trabalho, para o modo como a gente constrói a nossa casa, para o modo como a gente se relaciona um com o outro, pelo modo como a gente se relaciona com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos filhos e tudo mais. E um exemplo que a gente tem vivido, eu e minha esposa, no último ano, a gente mudou de casa, a gente mudou de São Paulo para o Rio Grande do Sul em busca de qualidade de vida, de sair do trânsito, de ter uma vida mais intuitiva, uma vida mais fácil, uma vida onde o tempo verdadeiramente rende. Então a gente foi de São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, para uma cidadezinha no Rio Grande do Sul que tem 25 mil habitantes. Então nem preciso falar para vocês que é outra vida, outro espaço, outro sentimento. A gente brinca que as horas lá rendem, porque você, 5h30 acaba o trabalho, 5h32 você está no supermercado, 5h45 você fechou suas compras, está de volta em casa, você está cozinhando, 6h30 em ponto você já fez a janta e já está jantando. Então não tem esse tempo de deslocamento, de pegar o ticket de estacionamento, todas essas pequenas coisas que a gente vai engolindo. E, de repente, a vida fica sem tempo. Por quê? Por causa de uma vida utilitarista, uma vida do modo como um sistema impôs para a gente. E ficou muito presente para mim e para a Nádia esse último ano, essa questão desse sistema, dessa matrix, desse sistema burro, inclusive na construção. A gente pegou uma casa que ela tinha 2 andares. Então, a gente reformou o andar de baixo inteiro do modo como a gente queria. Então, a gente levantou a parede, fez um monte de coisa. E a gente tentou, no pouco conhecimento que a gente tinha, com várias dicas da Carol, inclusive, fazer daquela construção o mais sustentável possível e o mais aconchegante, limpa. Então, a gente subiu as paredes com aquele tijolo que eles chamam erroneamente de tijolo ecológico. Eles parecem blocos de Lego. Depois procura, tijolo ecológico. Que são, na verdade, tijolos de solo cimento. Eles dão um aconchego para a casa, fazem a casa respirar. E engraçado que, depois de um ano, a gente tendo feito a reforma, tendo feito tudo isso, a casa da frente ainda está construindo. É todo dia, concreto, 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 concreto. E não sai do lugar. E é interessante porque, assim, tanto aqui no Nordeste quanto lá no Rio Grande do Sul, aqui a gente tem essa exuberância de calor, lá no Rio Grande do Sul é exuberância de frio e umidade. Então, cara, as casas que a gente visita, que tem as paredes revestidas de concreto que não respiram, elas estão cheias de umidade, cheias de frio, a casa não respira. Então, olha que interessante, né? A gente tem aquele padrão burro de construir, e a gente não sai disso, porque é um modelo mental que está ultrapassado. E para aproveitar e falar mais do modelo mental, eu quero passar agora a bola para o Max. E eu quero te perguntar, querido, aonde a gente deve agora reconsiderar essa palavra do circular e passar para o regenerar? Por que só ser sustentável, porque só ser circular não é mais o suficiente? Por que é necessário regenerar? Porque estamos lascados, basicamente. Né? Porque se a gente for sustentar o que a gente tem hoje, já era. Infelizmente, acho assim, olhando o copo meio cheio, o universo está em expansão, a vida está em expansão e a nossa espécie, Homo sapiens, está em evolução. Só que eu acho que é um momento em que a gente, para ganhar tudo que a gente ganhou do ponto de vista de intelecto, né, desde o momento do iluminismo, quando foi muito importante, né, aqueles caras com base científica chegar para o Papa na época e falar assim, peraí, esse Deus aí que me pede para eu tirar dinheiro para ir para o paraíso, isso aí também é esquisito. Então o iluminismo foi muito importante para quebrar dogma, né, porque a gente estava indo num caminho completamente tóxico.
Aí a gente entrou no caminho da racionalidade, que trouxe muito benefício para a gente. Só que a gente foi demais para o outro lado e se esqueceu do que toda a sabedoria ancestral do Oriente, do Ocidente, sempre soube que, na verdade, nós somos natureza, né? Os povos da floresta, originários da floresta, muitos deles não têm denominação para o que é natureza, porque eles sabem que eles são a natureza. A natureza, né? Como é que ela fala? As árvores somos nós, né? Uma grande verdade, né? Então, eu acho que no momento a gente foi exageradamente na evolução, né? Na busca da riqueza e do acúmulo. E, pelo amor de Deus, eu sou absolutamente capitalista, no sentido de que não conheço outro modelo melhor que o capitalismo, mas, sem dúvida nenhuma, não é o acúmulo de capital que vai levar a gente para o nível de abundância que a gente pode e deve agora como espécie. Mas sustentar como a gente está hoje não é sustentável, né? E mais importante e necessário agora é a gente ser regenerativo. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Energia eólica é uma energia sustentável ou regenerativa? Levanta a mão quem acha que é sustentável. Tá, levanta a mão quem acha que é regenerativa. A energia eólica ela é sustentável e ela é um enorme avanço para a energia que vem do petróleo hoje, que é absolutamente tóxica e destrutiva. Você está tirando uma matéria-prima da natureza que está lá embaixo, a Carol que me ensinou isso, e você está trazendo ela para um lugar em que ela não convive bem. A energia eólica ela é sustentável. Você está pegando a energia do vento, o vento está sempre lá, você não está fazendo mal nenhum. Energia regenerativa seria, eu não me vem em mente agora uma energia que seja regenerativa, mas a agricultura regenerativa, quanto mais você produz alimento, quanto mais você resolve uma necessidade básica da humanidade, mais você regenera a terra, mais você regenera solo. Tá? Então, se trata de sustentar... explica qual que é o tipo de agricultura, porque não é a agricultura monocultura, certo? Sim, sem dúvida. Ou seja, a agricultura que as populações antigas da floresta fazem, tem registros antropológicos há mais de 14 mil anos na floresta amazônica, é uma forma... Imagina uma área degradada, né? Ou seja, hoje o grande problema da Amazônia é deflorestamento. O deflorestamento vem por quê? Por vários motivos. Grilagem... sim, mas uma vez a terra degradada, o que se faz com ela é basicamente plantar soja ou colocar pecuária extensiva. Isso é o oposto de uma agricultura regenerativa, porque você só está extraindo do solo para alimentar a humanidade. Mas o que as populações da floresta sempre fizeram foi plantar tudo o que a floresta, aquele bioma já fez desde sempre. E você, desta forma, quanto mais você planta, mais você está gerando vida. Então, hoje, na prática, a gente pode olhar para a floresta amazônica e pegar tudo que foi deflorestado, ir lá e fazer agricultura regenerativa, que é pegar a floresta degradada e, de novo, plantar espécies perenes que nos dão um alimento de primeiríssima qualidade, ao mesmo tempo em que você regenera a floresta. Então, diferente da energia eólica, por exemplo, que é absolutamente necessária, porque a gente está no primeiro estágio, né, para sair da degeneração do petróleo para a sustentabilidade da energia eólica, no campo da alimentação, a gente já pode ir para o terceiro estágio, que é a regeneração. É consertar as bobagens que a gente vem fazendo com a humanidade há 200 anos, através de um sistema que regenera, recupera a vida. Adorei. Que aula. E acho que além de regenerar o sistema, o solo, a natureza, enfim, é um alimento que regenera o nosso corpo. Desculpa. O nosso corpo também está muito doente do excesso de agrotóxico, do excesso de químico que a gente coloca. Tem na água, tem na comida, tem nos produtos de beleza, enfim. E a gente não pode esquecer que tudo é o todo. E quando a gente regenera a floresta, regenera o alimento, regenera o sistema, a gente está regenerando a gente. Desculpa. Não, é isso.
Você aponta direto para a caixa e dá no microfone. Então aponta assim quando você for falar. Entendeu? Muito bom. Inclusive, desculpa, gente, ela é Nádia, mas eu sempre vou me referir a ela como meu amor, eu não consigo falar de outro jeito. Então, meu amor. Complementando essa discussão, você até se auto-respondeu a uma coisa que eu ia falar para você. E até te perguntar aí para você colocar na conversa. Você como médica, estando tanto no front do campo de batalha, trabalhando como médica no posto de saúde, no pronto-socorro, e também trabalhando com outro tipo de cliente, aquele cliente que já passou dessa etapa da doença, mas que quer manter a saúde, potencializar a sua saúde nos seus atendimentos como médica ayurvédica. O que esse papo de economia circular, quando a gente fala, né, de energias renováveis, e vamos ser bem coniventes, né, pessoal, que grande parte do que a gente ouve hoje das grandes empresas, grandes corporações, economia circular, economia regenerativa, virou um grande greenwashing. Não é verdade? O iFood está falando de economia regenerativa. Olha o absurdo onde a gente está chegando. O iFood não é patrocínio, então está tudo bem. Então, vamos ser bem sinceros e realistas sobre o que a gente está falando, sem papas na língua. Vamos para um diálogo nu e cru. E a minha esposa, como médico, eu queria muito ouvir agora a sua visão sobre essa regeneração, essa circularidade na grande bênção que todos nós temos, o nosso templo, a nossa grande espaçonave biológica, que é o corpo humano. Eu acho que deu certo? Não, aponta para lá, aponta assim. Assim? Isso. Tá. Você fala na sua boca, pode focar na sua boca. Tá, assim? Isso. Tá, perdão. Eu acho que é isso que eu falei, dessa conexão com o corpo. Né? A gente, da mesma forma que a gente ou melhor, porque estamos tão desconectados do nosso corpo, a gente se desconecta da natureza como um todo. E a gente não consegue fazer escolhas adequadas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E não adianta a gente falar em regenerar a floresta se a gente não vive isso. Não adianta a gente falar que eu tenho uma empresa de petroquímicos que polui horrores, mas eu pago para plantar eucalipto em algum lugar e, ok, eu compensei em carbono. Da mesma forma que não adianta eu sentar a bunda na minha cadeira, ficar vendo Netflix todo dia e pagar para alguém fazer academia para mim. Então, a gente precisa olhar para a gente. Eu percebo que os pacientes não têm... a gente normalizou ser doente, da mesma forma que a gente normalizou comer comida com agrotóxico. Não desconcentra. A grande maioria dos pacientes, eu entro no consultório e pergunto... Primeira pergunta, você tem algum problema de saúde? Tem alguma doença? Não. Tá, você toma algum remédio em casa todos os dias? Eu tomo remédio para pressão, para diabetes, para o colesterol. A gente não sabe nem que a gente está doente, a gente não consegue ver que o mundo está doente. Então, eu acho que o primeiro ponto de fazer essa conexão é a gente enxergar o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente faz coisas sem pensar e o quanto a gente está prejudicando o nosso corpo e o nosso planeta por falta de conexão, por inconsciência. Eu acho que... Posso fazer um gancho? Eu achei muito legal. Agora me deu um insight que, enfim, acho que a gente já tinha falado sobre isso, mas a Nádia, né, doutora da saúde, né, nossa, pessoas. O Rê é mentor de Cuca, né, se for pensar. Tipo, ajuda as pessoas a serem melhores seres humanos. Depois seguem ele, que é legal, as mentorias que ele faz também. Nesse sentido de pensar, da gente refletir a nossa vida, o que está dando certo, o que não está. É muito mais que isso, mas, enfim. O Max trabalha na Mata, né, que é uma empresa de alimentos, superfood, também regenerativo, acho que ele vai contar mais. Então, olha que interessante, tudo aqui relacionado à saúde, e a gente está falando sobre sustentabilidade, regeneração, economia circular. Então, eu queria lembrar, assim, né, essa história da saúde, e o que foi falado aqui, entre o Max e o Rê, que foi assim, né, o que está acontecendo com sustentabilidade, regeneração, essas palavrinhas e tal.
Anos 50, mais ou menos, formalmente, né, porque faz muito mais que isso, que a gente fala sobre a necessidade de cuidar do planeta, óbvio. Mas anos 50, formalmente, os países já estavam falando, olha, a gente precisa cuidar do nosso planeta. Nessa época, 50, 72, quando começaram a se encontrar os países mais formalmente, a criar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que hoje chama ODS, 50, 70 tinha outras letrinhas e tudo mais, a gente falava de preservar o planeta Terra. Ou seja, tem aí um monte de coisa para a gente precisa preservar, precisa manter. Agora a gente está falando de restaurar e regenerar, ou seja, a gente já perdeu algumas coisas e a gente agora está repondo. E é muito interessante agora, tendo falado isso, e a palavra sustentabilidade? Eu tenho uma visão. Sustentabilidade, eu trabalho nessa área há uns 20 anos. Lá no começo, a gente não usava a palavra sustentabilidade. Tipo, há 20 anos atrás, a gente não falava, projeto sustentável, a gente não falava assim. Sustentabilidade vinha do setor econômico. E o que o setor econômico dizia? O que é sustentável? É uma coisa que não quebra, que se perdura ao longo do tempo, com saúde. Naquele tema financeiro, saúde econômica, saúde financeira. Hoje a gente usa a palavra sustentabilidade de alguma coisa que tem que ter saúde e que não vai quebrar ao longo do tempo, também financeiro, porque a gente acabou de lembrar que os recursos que vêm do planeta Terra são as commodities que a gente usa para as nossas coisas. Então, o eco da ecologia e da economia, ele se separou. Só que o eco é o mesmo, o eco é a casa. Um estuda o fenômeno dos recursos e tudo, o outro estuda a nossa relação ser vivos com o meio ambiente. Só que é o mesmo eco, é a mesma casa. Então, essa saúde que a gente está falando, que a Nádia lembrou que vem de dentro, né? Depois até queria que o Max falasse do microbioma e do macrobioma, né? Que é também um jeito da empresa dele falar sobre isso, pregar o assunto. Enfim, é ar limpo, é solo saudável e fértil, né? É água limpa. Né? É isso que é saúde também para a gente. Né? Então, eu gostei de fazer essa relação do que você disse, para a gente não separar mais, né? Porque está tudo junto, né? Essa saúde. Maravilhoso, Carol. A gente está nos últimos minutos do nosso painel, então eu vou fazer um wrap-up, mas eu queria passar a bola para o Max, para que você trouxesse, explicasse sobre a sua empresa, Mata, que eu sou fã desde o dia -2, né? Antes de toda a nossa amizade, tudo que eu vi, a sua jornada de empreendedor. E conta pra gente, Max, o que é a Mata e como que você utiliza da própria roda do capitalismo de uma forma muito consciente e regenerativa para mostrar para o mundo que é possível um novo modelo de negócio. Bom, obrigado pelo jabá aqui, acho que não era a intenção, mas a Mata, ela é o encontro da minha jornada pessoal, né? Eu estou tentando encaixar 3 paixões de uma forma nova para mim e, de alguma forma, tomara conseguir contribuir para o que a gente está aqui conversando. Eu me defino como, assim, do ponto de vista de ofício, eu sou um empreendedor. Né? E eu sou empreendedor de startup, internet, desde 99, foi minha primeira aventura, tal, Web Motors, e aí foi. E há 10 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma crise de saúde, assim, que não foi nada tão... Mas pela primeira vez na vida eu brinco que eu vi a kriptonita, tomei a kriptonita e fiquei, né? Entrei num processo de degeneração. E aí me apaixonei por nutrição, e de tudo que eu tentei para recuperar minha vitalidade, a nutrição foi fundamental. Há uns 3 anos atrás, consumindo todos os superfoods do mundo, superfood é um superalimento, né? É aquele ingrediente, aquela comida que tem uma concentração nutricional muito maior do que a média na proporção nutrição sobre peso ou sobre quantidade calórica, né? Então, tem diversos superfoods do mundo afora, mas da floresta amazônica, tá? O mundo só conhece açaí, castanha do Brasil / Pará. Quem chuta qual é o terceiro?
Cacau. Muita gente não sabe, mas vem da floresta amazônica. Tá? Café. O que você falou? Aveia. Aveia pode ser considerado um superfood, não é da floresta amazônica, tá? Mas valeu pela resposta. E aí o insight foi o seguinte, eu falei, mas, cara, eu fico pagando pau para superfood do mundo inteiro, mando trazer de tudo quanto é lugar, tal, e nosso quintal aqui, né, que está sendo muito maltratado, fala-se muito sobre a biodiversidade amazônica, mas será que lá não tem muito mais superfood do que a gente conhece, o mundo conhece? E esse insight me levou a criar a Mata. A Mata se propõe a pesquisar ingredientes amazônicos, recuperando a sabedoria ancestral da floresta. Tem povos lá que há 14 mil anos fazem agricultura regenerativa, com ingredientes que são super nutritivos, como a Nádia lembrou muito bem. Eu acho que tudo começa em mim. Tudo começa em mim. Sabe, no avião, quando tem aquele manualzinho, ó, se a máscara de oxigênio cair, põe primeiro em você. Se você não puser a máscara de oxigênio em você, você não vai conseguir salvar ninguém, né? Então, o que a Mata se propõe a fazer é pesquisar a biodiversidade brasileira, com pesquisa e desenvolvimento, ciência aplicada, somada à sabedoria ancestral, pegar esses ingredientes, transformar em produtos, né, que sejam práticos, bons, da gente se alimentar, basicamente em formato pó, através da liofilização, que é uma técnica desenvolvida pela NASA, que transforma o alimento num pozinho super bem conservado, e que, portanto, ao mesmo tempo em que ele é uma nutrição excelente para suprir a tua biologia, para cuidar do teu microbioma, para as bactérias, para a vida que a gente tem aqui dentro, ele, ao mesmo tempo, cuida do macrobioma da floresta. Ou seja, primeiro do tecido social, porque a gente só compra de pequenas comunidades que habitam a floresta, de uma forma super justa, e que a gente consegue manter essas pessoas lá, cumprindo o seu papel de guardiões da floresta, consequentemente cuidando e favorecendo a recuperação, a regeneração da floresta amazônica, que aí eu acho que não preciso explicar o quanto é importante, né? Maravilhoso. Bom, pessoal, para a gente resumir e depois vocês conectarem com a gente, eu sei que esse tema a gente podia ficar, acho que, não sei, porque a gente está junto desde sexta-feira, é um tema que a gente conversa o tempo todo, a gente vive isso, nosso estilo de vida, de como a gente se relaciona e tudo mais. Nós somos casais com boa relação já, acho que quase 10 anos que a gente se conhece. Então, é um tema que a gente vive. Então, por favor, conectem com a gente. Se vocês quiserem continuar essa conversa, que a gente vai ter que encerrar o painel, que tem outras pessoas aqui, por respeito ao tempo. Mas eu vou fazer uma rodada aqui para cada um passar o seu contato. Se vocês quiserem seguir, conversar, mandar mensagem, a gente está super aberto, tá bom? Carol, por favor. Bom, sou Carol Pitin e Instagram acho que é um bom lugar para conexão. Tem o meu pessoal, Carol Pitin 1212, mas para facilitar, Matéria Lab Design, que é a minha empresa. Matéria Lab Design, lá eu consigo super falar com todo mundo. E eu tenho um curso. Quem se interessar por esse tema de economia circular, parará, materiais sustentáveis e tal, eu tenho um curso online que aborda bastante coisas assim. Estou à disposição de vocês. E conversa sobre esse tema, né? Acho legal uma dica de questionar o que a gente está falando, lembrar sobre essas palavras, pensar da próxima vez quando vocês estão comprando alguma coisa. Pode ser uma boa maneira da gente esticar para vocês o que a gente está falando aqui. Imagino que se todo mundo está aqui, tem um tiquinho já de intenção, igual todos nós, né, que estamos nesse evento, mas é uma provocação. A sugestão, na verdade, é entrar em contato comigo através da Mata, se vocês quiserem pelo Instagram, MAHTA, é Mata com um H no meio, Mata com um H no meio, que o propósito da empresa é reconectar a humanidade com a floresta. Mata, MAHTA.bio, tá? Me procura ali, porque a empresa, a gente acabou de lançar. Então, a gente não tem tanta gente, é só falar, Max, quero falar com você, e vai ser um prazer. Sim, o Renato pediu para lembrar, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, isso está na programação, no site, né? A gente vai conduzir um ritual juntos, um ritual matinal,
aonde a gente vai compartilhar alguns ensinamentos da floresta, fazer degustação de mata, e o Renato vai fazer uma prática. Se você quiser, explica um pouquinho melhor. Vamos lá. Bom, pessoal, amanhã, então, refrisando o convite do Max. Amanhã, ritual matinal às 8 horas da manhã. Logo que vocês entram no evento, tem aquela ilhazinha gourmet, a gente vai fazer lá, tá bom? Eu vou conduzir algumas práticas de respiração, de yoga, algum tipo de asana, para a gente poder reconectar com o nosso universo interior antes de começar o dia, para energizar. A Beth, que está aí, já fez hoje com a gente, foi maravilhoso. Então, participem. É muito gostoso, tá bom? E no final do ritual matinal, inclusive, eu aprendi essa prática do ritual matinal com o Max. Né? O Max, além de amigo, ele é um grande mentor, aprendi muita coisa com ele. A questão de você melhorar a sua vibe de manhã, você ajustar a sua energia de manhã antes de começar o dia. Então, antes de dar um bom dia para sua esposa, antes de começar a lidar com o seu trabalho, você precisa se energizar daquilo que é sagrado para você. Então, essa é a grande proposta do ritual matinal. A gente conectar com esse espaço sagrado para que ele fique na nossa lembrança durante todas as nossas atividades. Beleza? Então, tá bom. Mesmo para quem ficar até as 3 da manhã vendo o show. A Carol lembrou. Mesmo para quem ficar até as 3 da manhã vendo o show, vem lá, faz o ritual matinal e dorme mais gostoso depois, resetado. Beleza? Mata a ressaca. Para me encontrar, por favor, manda um e-mail. O melhor lugar para falar comigo é dorenato.blog. Meu blog tem a Sexta Filosofal, que é o meu podcast. Ele já está há quase 10 anos no mercado. Ele é top 10 da categoria filosofia no Brasil. Sexta Filosofal no dorenato.blog ou no Instagram, o Renato Stefani, tudo junto. Stefani é S-T-E-F-A-N-E. O Renato Stefani, tudo junto. Meu amor? Quem quiser falar comigo pode mandar e-mail também, doutoranadiatomaz@gmail.com, ou se quiser pelo Instagram, @doutoranadiatomaz.ayurveda. Eu não sou muito ativa no Instagram, mas eu respondo todos os directs, então qualquer coisa é só chamar. E se encontrar a gente por aí e quiser conversar, a gente também está disponível. Bom, vamos fechar. E lembrem-se que não precisa mandar mensagem no Instagram. Eu tô aqui, eu vou estar ali andando, elas também, tá? Somos humanos. Vamos embora, gente. Obrigado. Tamo junto. Seguimos. Valeu, pessoal. Obrigado.